Muito bom dia a todos os presentes. Queremos saudar aqui os ilustres vereadores Fernando Petiti, também a vereadora Amélia Naomi, o vereador Robertinho da Padaria, são vereadores que compõem essa comissão especial de inquérito, os senhores funcionários da Câmara Municipal, a plateia aqui presente, os ex-funcionários do Instituto Mamulengo aqui presentes também, a senhora procuradora, doutora Leila, e a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, hoje, 9 de setembro, dando início à 11ª reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga possíveis irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. Já falamos dos presentes. Os trabalhos da comissão se iniciaram em fevereiro de 2016, com a instauração e composição desta comissão. Desde então, os membros passaram as convocações de testemunhas e as solicitações de documentos à Prefeitura de São José, Tribunal de Contas e sindicato da categoria. São mais de 14 mil documentos disponíveis no site da Câmara Municipal de São José. Foram ouvidos diversos ex-trabalhadores, sindicato, presidente do Instituto, diretor financeiro e gestor de contratos da Prefeitura Municipal à época dos fatos. Para a reunião de hoje, foram convocados os procuradores doutora Leila e doutor Ronaldo, que, inclusive, justifica que está em audiência nesse presente momento, se encontrando aqui a doutora Leila, e o senhor Cláudio César, também convocado, de Oliveira Pereira, vice-presidente do Conselho Fiscal do Instituto Mamulengo Social. Nós vamos dar início às oitivas das testemunhas, chamando por obséquio que a doutora Leila possa se assentar a uma das poltronas aqui reservadas para as testemunhas. A senhora está aqui, por favor, na condição de testemunha, na manhã de hoje. Que nossas primeiras menções sejam de agradecimento à sua presença nessa comissão, que possa, obviamente, nos ajudar nesse trabalho que está sendo realizado pelos senhores vereadores. Senhora Leila Maria Santos da Costa Mendes, bom dia. Para seu conhecimento, essa comissão de inquérito foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades judiciárias. Dessa forma, a senhora está aqui hoje por deliberação dessa comissão de vereadores, na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente que não é obrigada a responder as perguntas sobre fatos que não sejam do seu conhecimento. Fica alertada sobre a questão da comissão, com as implicações legais, obviamente, a senhora já conhecedora de todas as nuances que se referem a uma comissão especial de inquérito. A senhora vereadora Amélia Naomi tem algumas indagações que deverá encaminhar, e a senhora fique muito à vontade para nos ajudar, para que nós possamos, inclusive, hoje, possivelmente, deva ser a penúltima reunião da Comissão Especial de Inquérito, e aí, a partir daí, então, a senhora vereadora Amélia Naomi, que é a relatora, já estará em condições de relatar este processo que tramita nesta Câmara Municipal. Com a palavra, ilustre vereadora. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Queria cumprimentar aqui a doutora Leila e perguntar para ela sobre o termo de audiência, o TAC, que foi firmado entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo. Se ela lembra o que ela sobre este termo de ajuste. Bom dia, primeiro. Né? Olha, teve uma audiência no Ministério Público do Trabalho por conta, talvez de uma, não me lembro bem se era greve, né, mas os trabalhadores estavam, acho que, meio paralisados por conta de pagamento, e não houve acordo no Ministério Público do Trabalho. E tanto eles entraram com uma ação civil pública, né, que foi julgada improcedente. Que eu me lembro, na época foram também várias audiências, né, dos empregados da Mamulengo, e eles pleiteavam isonomia com os professores da rede municipal, e, entre outros benefícios, né, e que, na verdade, foram julgados improcedentes nesse quesito, né? Tinham as verbas que eles tinham direito, mas eles não conseguiram
obter isonomia com os professores que eles pleiteavam, né? Mas não foi feito um acordo com o Mamulengos e o Ministério Público, que eu me lembre. Pelo menos na audiência que eu participei, não teve. Eu aproveito só para corroborar o que a vereadora Amélia está trazendo. Nós temos em mãos do Sindicato dos Terapeutas Profissionais da Beleza, Arte, Educadores e Agentes Sociais Similares do Estado de São Paulo. Nós temos aqui um documento que foi encaminhado à Justiça, ao Ministério, e o Ministério Público do Trabalho, no final, diz assim: relativamente ao TAC firmado com o Instituto Mamulengo para pagamento das verbas rescisórias devidas aos trabalhadores do Crechão Campo dos Alemães, folhas 10.039 a 1.041, volume 5, constou do próprio compromisso que, em caso de descumprimento do pactuado, o sindicato da categoria ajuizaria ação civil coletiva ou individual para postulação das verbas, podendo ser esse parte intervir na qualidade de custos legis para tanto protocolismo, petição e anexo, para a intervenção do Ministério Público do Trabalho como órgão interveniente nos autos do processo 855-2008-7, autuando-se o PA correspondente. Os autos originais devem ser encaminhados à CCR após notificação ao denunciante a respeito do teor do presente. Encaminhe cópia do presente despacho ao Tribunal de Contas do Estado, bem como excelentíssimo promotor de justiça da infância e juventude deste município, para a ciência a respeito do posicionamento. A senhora tem conhecimento desse documento que foi eu acho que esse TAC foi entre o Mamulengos e o Ministério Público, né, para pagar as verbas rescisórias, que eu acho que foi acordado até por conta que eles estavam parados, né? Perfeito. Agora, eu não me lembro se nesse dia a gente estava junto, a prefeitura estava presente nesse TAC. Eu fui numa reunião no Ministério Público, e acho que foi em 2008, isso já faz tempo, né? E a discussão ali no momento era a questão de isonomia, e aí, com relação a isso, não houve acordo, que era o que cabia à prefeitura, se fosse o caso, se manifestar. Agora, com relação às verbas rescisórias, né, eles tinham direito, e o Mamulengo pode ter acordado que iria pagar certinho essas verbas, né? Perfeito. A senhora se lembra, à época, quantos funcionários ficaram nessa situação que não receberam os seus direitos trabalhistas e tudo mais? A senhora não se lembra disso? Na época, nem aproximadamente quantos eram? O que aconteceu logo após, vamos dizer, o Poder Público Municipal acionou o Instituto Mamulengos? O que aconteceu a partir daí, a partir desse TAC, a senhora se recorda? A minha área lá é a área trabalhista, né? Então, eu só participei de audiências perante a Justiça do Trabalho, eu ia como preposta. Perfeito. Tá? Então, com relação a futuras providências da prefeitura, eu não tenho conhecimento. Com relação ao concurso? Só uma questão. Mesmo sendo trabalhista, você tinha a informação de que a Mamulengos não estavam mais fazendo a prestação de contas nos 2 últimos anos à prefeitura? Não tinha. Então, essa questão não foi abordada nem perante o Ministério Público ou perante a Justiça do Trabalho. Era só as verbas que eles tinham direito e a que eles entendiam que tinham direito. Com relação ao contrato, não sei falar. Aquelas verbas rescisórias devidas aos trabalhadores, a senhora sabe, vinculadas no mesmo dia 11 de julho de 2008, nas contas salários dos trabalhadores, Banco do Brasil, os valores serão... Sabe se foram depositados esses valores na conta dos trabalhadores do Instituto? Não sei. Que data que foi? Foi 11 de julho de 2008. Quer dizer, nós estamos praticamente há 8 anos, né, com essa demanda, e os trabalhadores até agora não tiveram uma solução, né? Se eu não me engano, isso foi anterior à audiência que eu compareci no Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Pois não, fica à vontade.
Bom dia. Bom dia. Nesse acordo Mamulengos e Ministério Público, a Prefeitura não ficou com nenhum compromisso? Não teve nenhum acordo com a Prefeitura, alguma dívida que... É que eu não tenho conhecimento de TAC com a Prefeitura. Obrigado. Nós temos aqui um termo de audiência, né? Ele é bastante amplo. Como disse, nós temos mais de 14 mil documentos, né? Que estão fazendo parte desse processo, que vai para o seu final, tendo em vista que o prazo para essa Comissão Especial de Inquérito também se encerra agora no mês de setembro, né? Nós temos ainda aqui o termo de rescisão do contrato do Instituto Mamulengo com o SECOI. Na época era um SECOI, né? O Instituto Mamulengo tocava o SECOI e a Prefeitura Municipal remunerava. Existe, no entender da senhora, não tendo o Instituto Mamulengo saldado, né, esses débitos, esses compromissos trabalhistas, existe uma corresponsabilidade do Poder Público Municipal nesse sentido? Perante a Justiça do Trabalho, a Prefeitura é sempre colocada no polo passivo por responsabilidade subsidiária. E tem súmula, né, do ST, e acaba sendo condenado se a empresa principal não pagar, tem uma condenação subsidiária. Mas a senhora sabe se houve, vamos dizer, via judicial, alguma ação, alguma proposta por parte do próprio Ministério do Trabalho para que a Prefeitura Municipal assumisse esses débitos? A senhora tem conhecimento? Não, eu tenho conhecimento de uma ação civil pública em que o Ministério Público entende que é uma terceirização ilícita, porque tinha que fazer concurso público, ele entende que esse pessoal tinha que prestar concurso porque eles faziam atividades fins, né? Mas essa ação deles foi julgada improcedente. Que eu tenho conhecimento, foi julgada improcedente. Então, não foi declarada ilícita a terceirização, né? Esse convênio celebrado, né? Que na Justiça do Trabalho eles chamam de terceirização. Mas foi julgado improcedente, então não foi reconhecido isso. O Tribunal de Contas se miscuiu nessa questão, obviamente, né? Passado um período, a senhora tem conhecimento do que o Tribunal de Contas aponta com relação a esta relação, vamos dizer, contratual entre o Instituto Mamulengos e a Prefeitura Municipal? O que está no bojo desse parecer do Tribunal de Contas? Porque o Tribunal de Contas, segundo consta, expôs uma série de ações que deveriam ter sido executadas pela Prefeitura Municipal para dar maior segurança contratual, o fato de que o Instituto Mamulengos deixou de prestar contas em alguns meses e que isso, obviamente, acabou fazendo com que a Prefeitura não fizesse o repasse naqueles meses subsequentes. O que a senhora pode nos ajudar nesse sentido? Olha, com relação ao Tribunal de Contas, realmente eu não sei dizer nada porque são outros procuradores que cuidam do caso, né? Eu não tenho acesso ao Tribunal de Contas, eu não sei dizer. Doutora Leila, né? Então, só uma pergunta. Na época, qual que era a função da senhora na Prefeitura? Eu era consultor jurídico. Consultora jurídica? Da área trabalhista. Bem, as perguntas formuladas à doutora Leila, né, nós, com a documentação que nós temos aqui, achamos que já é o suficiente para que nós possamos encerrar a sua oitiva, agradecendo imensamente a sua presença. Ficamos muito gratos pela oportunidade de estar aqui conosco e à sua disposição. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Bom dia. O próximo a ser, que deveria ser ouvido, seria o doutor Ronaldo, que também é procurador da Prefeitura Municipal, mas ele se encontra numa audiência, né? E também o senhor Cláudio César de Oliveira Pereira, que é o vice-presidente do Conselho Fiscal do Instituto Mamulengo,
que, embora foi notificado para que comparecer, não o fez. Está aí? Opa! É que a informação do nosso grupo é que você não estaria presente. Muito obrigado pela presença, senhor Cláudio César. Muito obrigado pela presença, viu? À sua disposição, né? E gostaria de dizer que existe aqui um termo de advertência, né, que nós temos que fazer para todos os ouvidos pela comissão. Bom dia para o senhor. Conhecimento dessa comissão foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades. Dessa forma, o senhor está aqui hoje por deliberação dessa comissão, na qualidade de testemunha, ficando desde já ciente que não é obrigado a responder as perguntas sobre fatos que não sejam do seu conhecimento. No entanto, fica alertado de que não poderá mentir para essa comissão sobre prender cargo com as aplicações legais. O senhor está ciente disso, então fica muito à vontade. E gostaria, num primeiro momento, que o senhor explicasse um pouco qual era a sua função dentro do Instituto Mamulengo e aquilo que o senhor pode trazer no bojo desse processo para ajudar-nos para a formulação do relatório final que ficará a cargo da ilustre vereadora Amélia Naomi. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, vereadores. A minha participação foi muito curta. Eu fui vice-presidente do Conselho Fiscal, acho que 7 ou 8 meses, saí antes de 2007, numa passada rápida de olhos no processo. Eu já vi que a gente vê que tem um novo Conselho Fiscal, já em 2007, que assinou a 2007, 2008, então a minha participação foi muito curta nesse período, foi uns 7, 8 meses mais ou menos. Então, e era mais todas as prestações de contas que eu pude assinar estavam... Como funcionava naquela época o Instituto? Quando o senhor iniciou o trabalho, quantas crianças, o senhor se lembra, tinham ali? Não. Quantos funcionários? O que o senhor pode mais ilustrar para a gente? O senhor sabe da situação trabalhista dos funcionários que não receberam as verbas rescisórias? O que o senhor pode falar para a gente? Mesmo que o senhor não tenha estado, mas como o senhor participou, o senhor conhecia bem o Instituto e, obviamente, poderá nos auxiliar na compreensão dos fatos que acabaram redundando, né? Inclusive da rescisão, né, da Prefeitura Municipal com o Instituto por falta de prestação de contas, coisas desse tipo. O que o senhor pode nos ajudar? Senhor presidente, o Conselho Fiscal, ele não tem muito, o acesso dele não tem ele tem mais acesso à folha de pagamento, ele não tem acesso à quantidade de funcionários, ele não tem acesso a número de crianças. A gente tem uma verba para ser trabalhada, e essa verba ela é distribuída de acordo com os gastos da entidade, e durante o período que eu trabalhei, que eu atuei como vice-presidente assinando as prestações de contas, estavam todas corretas. Então, a gente não tem esse acesso de quantas crianças eram atendidas. Eu que tinha a creche do Dom Pedro... Vocês recebiam... o pagamento era per capita, né? Por cada aluno, cada das crianças, a prefeitura remunerava por cada um, é isso? Era por isso. E na verdade, ela tinha uma verba que passava, e que a entidade ela tinha que distribuir essa verba entre o contrato firmado, que era o contrato do chamado crechão lá do campo, da creche do São Judas Tadeu, da creche do Telesparque. Então, cada uma delas tinha uma verba destinada que era per capita por criança, mas também tinha as despesas extras, extra criança, né, que era a manutenção do prédio, a locação do prédio, entendeu? E assim... como o senhor veio a saber posteriormente, o senhor disse que já tinha saído, né? Mas o senhor veio a saber posteriormente que os trabalhadores acabaram ficando sem receber os seus direitos trabalhistas? Fiquei sabendo. O senhor sabe aproximadamente, pelo menos na época que o senhor atuou, quantos funcionários que atuavam à época no Instituto e quantos seriam mais ou menos que ficaram sem esse recebimento?
Quando do processo, eu não tenho ciência. Foram todos, inclusive, o senhor falou do Campos Alemães, São Judas e Telespark. Todos eles ficaram na mesma situação? Não tenho certeza, não tenho essa informação. Essa informação eu não conheço. Mas aproximadamente o número de funcionários que ficaram nessa... Não tenho também essa informação. O senhor foi a alguma audiência no Poder Judiciário, no Ministério do Trabalho? O senhor teve alguma audiência? Não. O senhor nunca participou? Não. O senhor nunca foi convocado para uma dessas audiências? Não. Até porque o senhor já tinha saído. Já tinha saído. Tá bom. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Você tem ciência que o fundo de garantia foi pago? Não tenho essa ciência. Jóia. Não tenho. Bom dia. Bom dia, vereador. Só para uma dúvida, você começou na cidade desde o começo dela? Não. Foi no início? Não. Eu entrei em 2006. Você era vice-presidente do Conselho Fiscal? Vice-presidente. O presidente era o Amadeu. E com relação aí à aprovação de contas da entidade, você participava das reuniões? Sempre que assinei as prestações de conta, eu costumava ali antes. Então, porque a prefeitura, para fazer o próximo pagamento, ela tinha que ter a prestação de contas. Então, a prestação de contas tinha que estar exata. Então, você sempre participou das reuniões, né? Não, eu pegava já a prestação de contas. A prestação de contas vinha para eu assinar. Tá, e você saiu quando? Você saiu? Acho que em meados de 2006. Eu entrei em 2006, no mesmo ano, 2007, no comecinho de 2007, porque até o balanço patrimonial que está juntado aí nos autos, de 2007 já está assinado por outro conselho fiscal. E você, quando você saiu, você se desligou formalmente? Formalmente, eu entreguei uma carta de demissão para o doutor-geral Fraunizio. Só isso. Você foi funcionário da Câmara Municipal? Fui de funcionário. Período a período? Fui funcionário de 2005 a 2009. 2009. Foi funcionário da Prefeitura? Fui. Que período? 2010, 2011. 2011. E agora você trabalha onde? Agora eu advogo só. Advogado. Obrigada. Então, a época que existia o repasse da subvenção à entidade, naquele período, nas prestações de contas, o senhor não levantou nenhuma irregularidade, não se atentou a alguma irregularidade naquele período que o senhor esteve por lá, né? Naquele período, não. Não teve, né? Ok. O senhor sabe, os diretores eram remunerados? O senhor era remunerado ou não? Não. Os diretores, o presidente era remunerado? Não. Quem era o presidente do senhor na época? Era o Fraunizio. Fraunizio. Era o Fraunizio. Diretor-geral era o Ele foi reeleito ou ele estava por um período, o senhor lembra? Eu não lembro. Não lembro, vereador. Eu não lembro nem se era o Fraunizio ou se era o Juscelino, eu não tenho bem certeza. A época que o senhor foi... Da época. Mas o senhor era membro do conselho, o senhor não lembra quem era o presidente da entidade? Não lembro. Eu lembro que o Fraunizio era um diretor, que foi ele que me convidou para fazer parte do Conselho Fiscal, isso. Bem, nós temos que, obviamente, em função do período definido das comissões, 90 dias, prorrogável mais 90 dias, nós temos esse mês que entregar o relatório final. E, portanto, seria a última oitiva dos convocados, melhor dizendo, dessa comissão. Então, nós agradecemos a sua presença, muito obrigado pela disposição, do senhor estar aqui presente. E nós vamos, nesse momento, então, encerrar os trabalhos e vamos definir para o dia 21 do 9, aliás, 23 do 9, desculpa, 21 do 9, né, porque o dia 23 nós temos encerramento, né? Dia 21 de setembro nós teremos, então, o encerramento dessa Comissão Especial de Inquérito, quando estarão os membros aqui presentes para a votação do relatório final dessa Comissão Especial de Inquérito. Nada mais havendo a ser tratado, nós agradecemos imensamente a presença de todos que aqui estão e aos senhores funcionários da Câmara Municipal, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito obrigado, nosso bom dia e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.